E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre a real utilidade das criptomoedas. É um vídeo fantástico, onde eu vou trazer uma história real de um jovem refugiado ucraniano que fugiu para a Polônia graças ao Bitcoin. Também vou falar sobre as criptomoedas, as altcoins, que tendem a bombar aí no próximo halving. E você ter essas altcoins na carteira pode ser uma escolha interessante. São altcoins além do Bitcoin e do Ethereum, que já meio que tá na boca da galera aí, que elas são essenciais você ter lá na sua carteira, como por exemplo dentro da sua carteira antifrágil, onde você vai fazer uma diversificação inteligente, né? E aí você vai se expor lá um pouco em criptos. Então Bitcoin e Ethereum, elas já são assim as preferidas, mas eu vou passar mais algumas sacadas para vocês ainda nesse vídeo. Convido você a assistir até o final e daí eu dou uma olhadinha no Bitcoin aí para o curto prazo, dou uma olhadinha no preço, beleza? Mas Bitcoin não é só sobre preço, o principal fundamento do Bitcoin, ele vai muito além do preço. Ele está relacionado, pessoal, com a utilidade de você ter a custódia, de você ser o dono do seu dinheiro e principalmente de você ter a facilidade de transportar valor. Eu acredito que esse é um dos principais fundamentos do Bitcoin, é a facilidade de você transportar valor. E isso é muito importante, principalmente numa situação de guerra, né, pessoal? Muito bem, vamos compartilhar a tela aqui então, já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso trabalho. E aí nós vamos contar então a história desse jovem aqui de 20 anos, tá? Que então, quando apareceu as notícias que a Rússia estava para invadir a Ucrânia, ele se espertou, né? Antes que o governo ucraniano, aqui pessoal, a galera às vezes fala, Gabriel, você defende a Ucrânia, você defende o Putin. Amigo, eu não defendo político nenhum, porque os dois existem para ferrar a população. Tanto o lado da Rússia quanto o lado da Ucrânia. Eu não defendo nenhum lado. Aqui no Brasil também eu não defendo nenhum lado. Eu defendo o meu partido e defendo que você seja o seu próprio presidente e cuide da sua vida. É isso que eu defendo. Né? Muitas pessoas ficam nessa fulanização, nessa divisão. E você não percebe que dividir as pessoas é uma arma para conquistar poder. Você precisa dividir as pessoas para conquistar poder. É isso que os políticos fazem, é isso que os estados fazem, dividir as pessoas. Mas as pessoas, elas não percebem isso. É incrível, né? Mas vamos lá, vamos continuar a história aqui. Então, esse cara, ele percebeu o seguinte, ele contou isso numa reportagem à CNBC. Ele tinha algumas economias em Bitcoin, né? E quando ele percebeu aqui que o governo ia obrigar os ucranianos entre 18 a 60 anos, numa medida autoritária, numa medida maluca, de impedir, de tirar a liberdade das pessoas de saírem do seu próprio país e preservarem pela própria vida. Pais de família tiveram que deixar as suas famílias sozinhas indo para outro país porque foram obrigados a lutar por uma sociedade ou por uma pátria que muitas vezes não tá nem aí para eles. É a descartabilidade do homem. Mas enfim, né? Aí já seria outro vídeo pra gente falar como o homem é visto na sociedade de maneira descartável. E o homem, ele tem que começar a se dar valor. O homem tem que começar a se dar valor. Mas enfim, aí é história pra outro vídeo. Se vocês quiserem eu posso aprofundar em outro vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Então, lá na Ucrânia, os homens de 18 a 60 anos, eles foram obrigados a se alistar para lutar pelo país. Eles foram obrigados. Não podiam deixar a pátria. Para conseguir escapar antes do fechamento das fronteiras pelo exército do país. Então esse menino de 20 anos, ele precisava de apenas duas coisas: dinheiro e um teste negativo do vírus para cair fora. O teste negativo ele conseguiu, e o dinheiro? Quando ele foi sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos, quando ele foi sacar a moeda lá da Ucrânia nos caixas eletrônicos, tinham filas enormes. Ele não ia conseguir sacar. E como a moeda é limitada àquele país, por exemplo, se você tem real, o real, se você ir para os Estados Unidos, se você ir, sei lá, para o Chile, dificilmente eles vão aceitar real, né? Porque o real é uma moeda local do Brasil. Então, o Bitcoin não. O Bitcoin é uma moeda que você vai conseguir utilizar em qualquer canto do mundo.
Por isso que as pessoas precisam entender os fundamentos e começar a aceitar o Bitcoin, o Ethereum, as criptomoedas de maneira geral. Porque você consegue fazer negócios com o mundo inteiro, mesmo num cenário de guerra, mesmo com sanções. A gente falou aqui no canal, a Rússia sofrendo sanções, como é que eles podem transacionar? Criptomoedas. Ela serve para os dois lados. Ela não está a serviço de nenhum lado. O Bitcoin está a serviço da liberdade. E aí as pessoas podem usar para o bem ou para o mal. Mas isso não é um problema da ferramenta. Isso é um problema da natureza humana de utilizar as coisas para o mal. Mas vamos continuar aqui então essa história. Então, antes das fronteiras fecharem, porque o Estado ia mandar essas pessoas para a morte, ia obrigar esses homens de 18 a 60 anos a ir para a morte, então antes disso esse cara queria salvar a própria pele. E ele precisava de dinheiro e desse teste negativo. Só que, como os caixas aqui a gente estava falando estavam lotados, ele não podia perder tempo, ele tinha que vazar logo, antes que ele fosse proibido de sair do país dele. E aí a sua única opção foi recorrer ao Bitcoin. Esse é o fundamento do Bitcoin. É te ajudar nesses momentos. A Argentina, os argentinos, quando eles querem sair da Argentina, eles não podem comprar muitos dólares, o governo impede. Na Venezuela também é difícil de você comprar dólar, por exemplo. O governo te obriga a ficar com aquela moedinha que se desvaloriza. Fogo, né? O Bitcoin ele quebra isso. Por isso que muitos atacam ele. O jovem realizou uma transação P2P, né? Então, peer-to-peer, é aquela usando a rede descentralizada, né? Que é justamente aí que mora o fundamento, não utilizando intermediários, usando a rede pau a pau, direto aqui. E ele fez uma troca aqui com um amigo, trocando $600 de sua economia em Bitcoin por zlotys, que é a moeda nacional polonesa. Porque ele estava indo para a Polônia. Durante a fuga, ele usou esse dinheiro para pagar por transporte até a fronteira, por refeições e por acomodações em albergues para ele e para sua namorada. O restante dos seus bitcoins, equivalente a 40% de suas economias, atravessaram a fronteira. Então ele levou os bitcoins dentro de uma hard wallet, né? Dentro de uma carteira digital fria, né? De uma cold wallet. Então ele utilizou uma hard wallet que é semelhante a um pendrive. Eu não estou aqui com a minha Ledger no momento, mas já mostrei várias vezes aqui no canal, que é o pendrivezinho onde você consegue guardar lá as suas criptos, né? Fadey contou à reportagem que não conseguiu transferir seus recursos em hryvnia, a moeda oficial da Ucrânia. Então ele não conseguiu fazer essa transferência, depositando em instituições bancárias do país para a Polônia. Portanto, está sobrevivendo apenas com a porção do seu patrimônio que mantinha em criptomoedas. O que ele tinha na moeda da Ucrânia, ele não conseguia mandar para a Polônia ou transformar lá para utilizar na moeda polonesa. Então essa é a limitação, né, muitas vezes, de você estar na moeda local, né? Então aí, pessoal, mais um exemplo de como as criptomoedas ajudaram aí, quem sabe, a salvar a vida desse casal. De ajudar esse casal a fugir desse autoritarismo estatal, dessas maluquices, né, que políticos fazem. Pessoal, vamos aqui falar rapidamente sobre essa questão desse ETF aqui, do WisdomTree, né, que está lançando esse ETP, de Solana, Cardano e Polkadot. Então, a WisdomTree anunciou na última terça-feira, dia 29 do mês passado, aí, o lançamento de 3 novos ETPs de criptomoedas com lastro físico, incluindo a WisdomTree Solana, então Solana, Cardano, né? Então, Solana, Cardano e Polkadot. Então, essas criptos aí parece que elas estão no alvo dos investidores institucionais, tá? É isso que eu queria falar para vocês aí nesse vídeo, para você que quer pensar em alguns investimentos para o próximo ciclo, né? Que eu acredito que a gente está num risco muito elevado agora. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição também, para você entender melhor o que eu vejo dos riscos da macroeconomia e etc, porque eu levo muito em consideração a macroeconomia para tomar as decisões dos meus investimentos, mas eu acredito que essas 3 moedas que eu falei para vocês, Solana, Cardano e Polkadot, elas vão começar a entrar nesse radar aí desses ETFs, né, na Europa, nos Estados Unidos aí nos próximos anos. Hoje já existem aí esses ETFs de criptomoedas de Bitcoin e Ethereum, né, então elas são as principais, e aí agora o mercado vai se interessando, vai amadurecendo e outros projetos mais maduros, mais desenvolvidos, tendem a ganhar destaque. Então,
uma notícia interessante aí para você que é investidor. Eu não vou aprofundar muito essa questão aqui, porque daqui a pouco eu vou fazer uma live lá no Café Libertário, e eu só queria trazer essa informação rápida aqui para vocês. Bitcoin, pessoal, no curto prazo, nós estamos ainda naquela acumulação, tá? O Bitcoin conseguiu segurar acima do... Olha como a análise gráfica é linda. Ele conseguiu segurar acima dos 44 mil dólares, né? Então conseguiu segurar lindamente acima aqui dos 44 mil dólares, mas está nessa região aqui de resistência, aonde os 47 mil dólares estão servindo agora como resistência. O que a gente precisa agora para os próximos dias? Não perder essa região aqui, ó, esses topos anteriores, você tá vendo? Então o Bitcoin não pode perder esses topos anteriores, tá? Na região dos 44, 45 mil dólares. E ele precisa aqui utilizar esses 47.500 dólares como suporte e não como resistência. Então ele teria que fazer algo como isto aqui. Vou até utilizar o pincel aqui. Ele teria que romper isso aqui. Ele até pode retestar e fazer o pivô para continuar, tá? Então isso que seria interessante de a gente ver para ver aí continuidade de curto prazo, tá? Para você que está posicionado aí no curto prazo. Dentro de uma carteira antifrágil, né, dentro da minha carteira antifrágil, como eu mostro aqui para os membros e ensino a montar lá no Clube dos Capitalistas 2.0, link com desconto aqui na descrição, a gente sabe, né, que ter uma exposição ali convexa, né, diversificando é interessante, e eu continuo exposto ainda um pouquinho em criptos, né, para quem sabe aproveitar essa alta. Mas, dado o risco macro, eu faço o meu gerenciamento de risco, né. O grande problema hoje, pessoal, das criptos, das ações, é o risco macro, né? Como a gente vem falando aí nos últimos vídeos. Vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para você que quer entender melhor os riscos macros que eu estou vendo, beleza? Eu vou deixar o vídeo da inversão da curva de juros, etc, para você entender o quão perto nós estamos aí de um colapso financeiro, tá? De uma grande recessão. E também vou deixar esse vídeo aqui, pessoal, aonde eu falo sobre os fundamentos do Bitcoin. Aqui eu vou falar sobre alguns fundamentos do Bitcoin. Então, o vídeo é esse aqui, ó. Esse evento não está sendo percebido. E o principal fundamento para o Bitcoin valer 1 milhão de dólares, tá? Então, se você quer entender melhor essa questão aí e continuar maratonando os vídeos do canal, vou deixar alguns links aqui na descrição para você continuar os seus estudos. Por hoje é isso, seus capitalistas. Nos vemos na próxima. Deixa seu like aí embaixo. Tchau, tchau!